Shalom a todos. Vamos à leitura do texto, Mateus 16, verso 24 e 25. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas o que perder sua vida por causa de mim, a encontrará. Eu queria ouvir de cada um que está participando desta live, que eu sei que vocês já ouviram várias ministrações, palestras, simpósios sobre esse tema. Pois bem, pessoal, esse tema, tomar sobre si a sua cruz, no sentido, dentro do catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, os teólogos, os doutores, o texto de Mateus, no capítulo 16, o verso 24 e 25, e outros evangelistas também que vão fazer a narrativa sobre essa fala do nosso mestre, tomar sobre si a sua cruz, eles trazem que o assunto ali não é o sofrimento. Eles falam que hoje, os teólogos renomados, mais recentes, eles falam que o assunto em si não é o sofrimento, porque a igreja evangélica, na sua grande maioria, ela prega que é o sofrimento, como foi dito pelo presbítero Brendo, é sofrer a aflição, né? E é esse, a maioria das igrejas aqui no Ocidente tem essa informação, que é morte tortuosa, largar tudo e viver de martírio, de suplício, autoflagelação, né? E aí a igreja católica tem a visão que não é o sofrimento. O tema central, o cerne dessa frase do Messias não é o sofrimento, mas é a consciência sobre o sofrimento na vida. Eles falam que o nosso mestre, Yeshua, trouxe esse ensinamento para que as pessoas entendam: vocês vão sofrer, as coisas não são fáceis, e que vocês têm que ter essa consciência que vão sofrer mesmo. Então, eles colocaram algo belo, como se fosse uma filosofia grega, para interpretar a frase do nosso mestre, dita, narrada e escrita, pelos evangelistas, que o assunto não é o sofrimento em si, mas ter a consciência que as coisas não são fáceis, ter a consciência dele, não passar por ele propriamente dito. Ok. Há outros grupos que falam que essa cruz está relacionada à doença física. Outros grupos falam que essa cruz pesada que cada um tem que tomar está relacionada a casamento. Eu não aguento meu marido, eu não aguento a minha esposa. Outras pessoas classificam e ensinam e pregam que essa cruz é o trabalho que você tem de segunda a sexta, ou um relacionamento conturbado. E nós sabemos e entendemos, meus irmãos, que o nosso mestre, e do ponto de vista judaico, como foi mencionado pelo presbítero Brendel, vai além dessa interpretação que o Ocidente tem e também dessas variações de interpretações que nós acabamos de citar. Não está relacionado a casamento, não está relacionado a sofrimento, a viver um martírio todo dia, Não está relacionado também a autoflagelar-se. E o presbítero Brendel disse que está relacionado às normas do eterno. E para nós entendermos isto, entendemos esse contexto, e em cima de algumas respostas que os irmãos me deram, com relação à vontade do eterno,
Então, nós temos que ler o que está lá em João 14:15. João 14:15. Para nós começarmos a pegar o que o presbítero Brendel disse, que é uma interpretação altamente judaica, e trazermos para o contexto. Por quê, meus irmãos? Quando Yeshua deu essa resposta, eles viviam algo nessa época. Eles estavam dentro de uma perseguição. O país estava dominado por um outro povo, por exércitos. O povo estava dominado. E há um porquê de ter dito isso, e nessa frase, quem entende, né, da visão rabínica, da visão judaica, a fé judaica, vai entender o código que Yeshua disse. E o código que ele disse derruba tudo aquilo que nós já mencionamos, sobre doença, trabalho árduo, casamento e pensamento com relação a ter consciência do sofrimento. Tudo isso vai cair por terra. Bom, vamos lá. João 14:15. Se vocês me amam, guardarão meus mandamentos. Por que eu estou pedindo para ler João 14:15? Porque vocês falaram, alguns me deram resposta de vontade do Eterno, fazer a vontade dele. Mas qual que é a vontade dele? Olha, se vocês me amam, então vocês guardam os meus mandamentos. Então, o contexto aí da cruz não está relacionado a eu viver um suplício, um sofrimento, porque eu me tornei um cristão. Não. O tomar sobre si a sua cruz, então faz uma conexão com guardar os mandamentos do Eterno, porque eu o amo. E por eu guardar os mandamentos do Eterno, porque eu o amo e praticar, os irmãos dessa casa já entendem. Toda vez que eu falar guardar mandamento, já está nas entrelinhas, guardar é fazer. Eu aprendo o mandamento, logo faço. Nesse contexto, que eu amo ao Eterno, guardo os seus mandamentos, é esse o contexto que Yeshua está falando para os seus talmidim. É esse o contexto que Yeshua também fala quando se encontra ali uma grande multidão de pessoas. Ah, vocês querem me seguir? Então tomem sobre vocês, tomem sobre si a sua cruz, ou a cada dia tome a sua cruz. O tomar a cruz está relacionado a guardar os mandamentos, obedecer os mandamentos, e a pérola é guardar, obedecer, fazer em conformidade como Yeshua cumpriu. É a Torá de Yeshua que você deve praticá-la. E por causa de você guardar, por amor ao Eterno, a Torá de Yeshua, você será crucificado, esfolado, decapitado e outras penas mais. Por guardar os mandamentos, né? Aí sim, neste período, né, no qual Yeshua estava com os seus discípulos e essa multidão, no período no qual ele viveu aqui na terra, é neste período, por causa da religião e do povo, da dominação romana, que pegava e crucificava todos aqueles que seguiam a Torá desta forma. De qual forma? Da forma na qual Yeshua ensinou. Fariseus, saduceus, os judeus, a cúpula se reuniu ali com o lado político de Roma. A princípio, esses fariseus, saduceus não foram perseguidos, certo? Nós sabemos disso. Mas, concernente aos discípulos de Yeshua, todos que, verdadeiros discípulos dele, que colocaram a Torá em evidência da forma como ele ensinou, foram torturados e mortos. Por quê? Porque eles pegaram a Torá, né, ensinada por Moshe, pegaram o plerosai de Yeshua
E esse plerosai, aquilo que Yeshua completa nela, se você fizer isso, você será executado. Os fariseus sabiam, conheciam, praticavam a lei? Sim, mas os discípulos de Yeshua praticavam, entendiam e colocavam em prática de uma forma totalmente diferente. Ou seja, o suprassumo da Torá, a essência da Torá, e isto provocava a perseguição e a crucificação. Esse é o contexto da época. Esse é o motivo na qual fez Yeshua falar para quem o estava ouvindo. Quer tomar sobre si a cruz? Quer me seguir? Quero. Então saiba que, por amor ao Eterno, você vai obedecer os mandamentos, mas como assim seguir os mandamentos? Da forma como ele ensinou. O plerosai que nós aprendemos nessa casa. A plenitude da Torá, a essência dela. Eu vou ensinar para vocês. Aprendam e coloquem em prática. Então, é disto que ele estava falando para os seus ouvintes. Se vocês obedecerem, guardarem, amarem, fizerem como eu estou ensinando para vocês os mandamentos, né? Essa é a causa de vocês me seguirem. Para me seguirem, tem uma cláusula aí. Qual que é? Tem que amar o Eterno e guardar os mandamentos, mas da maneira na qual ele ensinou, da forma plena. E por causa disso, serão perseguidos e mortos. Vocês querem me seguir? Vocês querem ser meus discípulos? Esse é o preço dessa frase. Tomar sobre si a sua cruz, sua. E nós já cansamos de ouvir mensagens, tanto na ala evangélica como na ala católica, lá falando de suplício, de largar tudo, de martírio, de autoflagelação, viver na pobreza. Já ouvi mensagens que daqui o pregador foi de viver na pobreza, que nós não podemos conquistar bens na terra, porque tudo aqui é passageiro, o que nós temos que ter é sofrimento todo dia na cruz, que a pessoa não pode ter alegria. E isso já foi discutido em muitos cenários antigamente, que o cristão não deveria esboçar sorriso, porque o mestre morreu na cruz, e a morte é tristeza, é luto, e que o cristão verdadeiro deveria ser uma pessoa triste, nunca esboçar um sorriso. Mas nós vimos várias discrepâncias aqui, e elas caem por terra quando nós pegamos o original, quando nós pegamos o contexto na qual Yeshua estava envolvido, na era, né, dele, que ele veio como homem aqui na Terra, e o código que ele quis dizer para os seus seguidores. E o interessante disso é que ele deu essa mensagem para os discípulos, mas ele também deu essa mensagem para toda a multidão que o estava ouvindo. Então, em Mateus 16, no verso 24, o que está em evidência é tomar sobre si a sua cruz. E aí nós entendemos que essa cruz aí não é uma execução, uma estaca, mas seriam os mandamentos do Eterno, certo? E da maneira na qual Yeshua ensinou. E o verso 25, o segredinho lá está que, por causa disso, eu vou perder a minha vida. Eu vou perder a minha vida. Por quê? Porque eu vou seguir os mandamentos não igual os fariseus, não igual os saduceus, os zelotas, os essênios, os herodianos, não. Eu vou seguir como o mestre Yeshua ensinou. E por causa disto, eu serei morto. Por isso que, quando você escuta uma mensagem sobre cruz, e você une com o verso 24, e você une com o verso 25, fica meio que confuso. Poxa, mas o que quer dizer aqui? Sendo que a cruz aqui já é morte, e aí lá embaixo fala que eu perdi a minha vida novamente? Não. O assunto é, em uma parte, os mandamentos do Eterno, sendo, né, como foi transmitido por Yeshua, e a plenitude dele, e o Ruach HaKodesh, nesse período, já escreve no coração e já escreve na mente. Essa é a diferença. Uma coisa é eu seguir os mandamentos como foi ensinado ali numa sinagoga e ali cumprir mandamentos / outras coisas envolvidas
E, por outro lado, nós seguimos a essência, a plenitude, o espírito da lei, na qual Yeshua trouxe ao nosso conhecimento, né, nessa época, aos seus talmidim e também àqueles que o estavam ouvindo, porque essa multidão já o acompanhava por causa de sinais, por causa de prodígios, o seguia onde ele ia, e aí ele resolveu: pessoal, vocês querem me seguir mesmo? É, é isso mesmo que vocês querem? Vocês querem realmente seguir, vestir a camisa da comunidade nazarena? É isso mesmo que vocês querem? Quero, nós queremos. Então, pessoal, vou começar com um sermão forte. E todos os seus ouvintes entenderam, sabiam o que ele estava falando. Quero convidá-los também agora a ler outro código para nós entendermos o verso 24 e 25. Zacarias 13, 6. Porque é nesse linguajar que Yeshua vai transmitir também para os seus ouvintes. Talvez o pulo do gato está aí, das frases de suplício, de flagelo, por causa da Torá. A perseguição por causa dos mandamentos do Eterno. Zacarias 13, 6. Prestem bastante atenção, por favor. Se alguém lhe perguntar, então, o que são esses cortes entre seus ombros? Ele responderá: fui ferido na casa de meus amigos. Em outras versões, na palavra cortes vai estar martírios ou flagelos, ou a palavra cílios. Ou seja, você foi rasgado com a azorrague. Por quê? Por que você foi rasgado com a azorrague? Por que você está sofrendo esse martírio, essa zombaria? Ou por que você está sendo crucificado? Trazendo para essa linguagem no qual nós estamos tratando. Por que você está sendo, levado à execução? Aí ele fala que foi ferido na casa de meus amigos. Agora vamos ver um documento do ano 135 da Era Comum. E esse documento, o Rabi Ismael, ele vai retratar Êxodo 20, verso 6. Por quê? Em Êxodo também 20, verso 6, há um código relacionado a tudo aquilo que Yeshua está falando para os seus ouvintes. Diz assim: mas demonstro graça até a milésima geração de quem me ama e obedecem às minhas mitzvot. Mas demonstro graça, Hesed, até a milésima geração de quem me ama e obedece às minhas mitzvot. Juntando essa palavra, me amar e obedecer, certo? Amar e obedecer, que João falou. Nós vamos para o verso 25 de Mateus 16, onde fala, olha, por amor, por amor de Yeshua, dos mandamentos, você vai perder a sua vida. E por amor aos mandamentos, você vai ser rasgado, vai sofrer flagelos. Por amor aos mandamentos, você vai ficar nu, sendo jogado para leões te devorarem. Você vai ser rasgado. Zacarias já viu isso. Muito bem. Então, Rabi Ismael, no ano 135 da Era Comum, ele interpretando, Êxodo, capítulo 20, o verso 6, ele traz uma mensagem
né, 135, né, da Era Comum, ou seja, logo após a morte e ressurreição de Yeshua, mas em seu período, né, em sua época, na época dos apóstolos e de seus seguidores, ele diz o seguinte: preste atenção que para os meus amantes e para os que guardam as minhas mitzvot, para os meus amantes, o nosso pai Abraão e semelhantes, para os que guardam as minhas mitzvot, os profetas e os anciãos. Rabi Natan diz: para os meus amantes e guardiães das mitzvot, os judeus que moravam em Israel e dão suas vidas pela mitzvot. Ele escreveu isso porque ele estava vendo isso. Ele escreveu o que ele estava vendo. Por que você está saindo para ser queimado? Porque eu li a Torá. Por que você está saindo para ser crucificado? Porque eu comi matzá. Por que você está recebendo 100 chicotadas? Porque eu peguei o lulav. E aí, né, cita Zacarias 13, verso 6. Com o qual fui espancado na casa do meu amante. Esses sírios fizeram com que eu fosse amado por meu pai no céu. Ou seja, eu sou rasgado, eu sou triturado, porque eu peguei no lulav, porque eu cumpri, né, as normas, os mandamentos do Eterno. Ele foi perseguido pelos soldados romanos, foi perseguido pela política de Roma. Por quê? Porque pegou no lulav. Por quê? Porque pegou na Torá. Por quê? Porque amou as mitzvot do Eterno. E por cumprir, eles foram rasgados, triturados, crucificados. E lembrando que o texto, lembrando que o Rabi Ismael aqui e o Rabi Natan, eles não estão falando de Yeshua, mas desse período. Este documento, meus irmãos, comprovam o código no qual Yeshua estava falando para o seu público. Serão rasgados, chicoteados, crucificados. Serão mortos. Mas qual é o motivo de ser morto? Porque eu virei cristão? Não. O motivo de você ser morto é porque você guarda os mandamentos de Hashem. E você é rasgado, triturado, crucificado, preso, empalado, e aí o Eterno acha isso lindo. Porque você o ama e morreu cumprindo os mandamentos. Então nós vemos que a perseguição aos judeus, primeiro, né, aos judeus messiânicos, logo após a perseguição a todos os judeus, no ano 70. E do ano 70 até o ano 135, gravem isto. Olha esse documento aí, meus irmãos. Olha esse documento aí. Está trazendo a narrativa que ainda continuava a crucificação. Só porque a pessoa pegou na Torá. Só porque pegou no lulav. Só porque leu a Torá. Só porque comeu a matzá. E todos que estão nessa casa sabem qual é a festa do lulav. Todos nessa casa sabem qual é a festa, né, que se come matzot. Todos sabem. Então, meus irmãos, por cumprir festas, por guardar Shabat, por estudar a Torá no Shabat, foram mortos, perseguidos e mortos. Então, o amor ao Eterno, fazer a vontade de Deus, é guardar os mandamentos dele. E isso resulta em crucificação, e isso resulta em morte. Eu quero pedir aos irmãos que me ajudem agora. Nós vamos ler Mateus 10, 38, Marcos 8, 34. Os irmãos me ajudem aí, por favor. Mateus 10, 38. Logo após nós iremos ler Marcos 8, 34.
Nós vamos ler alguns textos aqui agora, meus irmãos, e eu quero que vocês levem para os textos, aonde tiver a palavra cruz, esse entendimento. Por causa da obediência, do amor ao eterno e obediência aos mandamentos, a pessoa ela é executada. Ok? Leiam agora onde tiver a palavra cruz com esse entendimento. Então, Mateus 10, 38. Aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Isto é primordial para esta casa. Somos uma casa dita como, a comunidade dita como messiânica, com este nome, pois acreditamos no Mashiach. Aí ele fala, olha, se eu, né, aquele que não toma, né, a sua cruz, que cruz? Os mandamentos e praticá-los com amor, e por causa disso eu serei humilhado, massacrado, cuspido, triturado. Ah, tá. Esse é o entendimento da palavra cruz aí. Então, eu tenho que pegar os mandamentos, praticá-los, e dessa forma eu serei digno, né, de Yeshua. E aí o 39 fala, aquele que achar sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida, né, por causa de mim, a achará. A perseguição vem, o martírio vem, porque quando a pessoa pega os mandamentos e os cumpre em amor genuíno, a perseguição vem. E se você não se incomoda com a perseguição, porque o seu amor pelo eterno ele é maior, está sofrendo perseguição, calúnia, cuspe no rosto, mas você continua seguindo, você é digno de Yeshua. Grave nisto. O outro texto, Marcos 8:34. Logo após, Lucas 9:23. Então, vamos lá. Marcos 8:34. A seguir, Yeshua chamou junto de si a multidão e os talmidim. O interessante é que Marcos traz em sua narrativa dois públicos, talmidim, ou seja, já estavam seguindo o mestre. E ele chama também a multidão. Ele diz, se alguém quiser me acompanhar, deverá dizer não a si mesmo, pegar a sua cruz ou estaca de execução e me seguir. Agora a ordem, como nós já falamos lá atrás, é para a multidão e a ordem também é para aqueles que já o estavam seguindo. A nossa vida, a nossa caminhada com Yeshua, basta nós observarmos como que os rabinos fazem. Os rabinos utilizam os mesmos métodos dos mestres de artes marciais da Ásia. O mesmo método. O mesmo método. Aquele método de chegar para você e falar, você quer aprender artes marciais? Kung Fu? Quero. Lá na frente tem 2 tocos. Eu já falei isso há um tempo atrás. Na frente da academia tem 2 tocos. É seu primeiro dia de aula? É. Coloca a perna direita em um, a perna esquerda no outro, assenta num banco imaginário e fica lá. Aí o aluno, na primeira aula, senta, né? Faz aquela posição de assentado. E ali ele fica 1 minuto, 2, 10 minutos. Eu já fiz isso no passado. Eu confesso que com 10 minutos já está aquela sudorese. Há algumas pessoas que têm cãibra com 10 minutos, na posição na qual, né, que chama de posição do cavaleiro. E aí o mestre não está nem aí para você. A aula está continuando, as pessoas estão aprendendo lá os movimentos,
E aí o aluno que está querendo iniciar, por quê? Lá não é chegando, pagando o mestre, treinando, não. O seu dinheiro não compra o mestre. Até quero conversar com o pastor Gerson sobre esse método. Ele funciona. Ah, eu quero vir para a comunidade. Ah, você quer vir para a comunidade? Primeiro texto para jogar nele. Primeiro texto. Tome-lhe Mateus 16, 24 e 25. Tome-lhe Mateus 10, 38. Tome-lhe Marcos 8, 34. No primeiro encontro com a pessoa. O que nós estamos discutindo aqui hoje, a pessoa deveria ouvir isso no primeiro dia que ela pisa na comunidade. No primeiro dia. Ah, ok. Você quer vir para essa casa? Pois é, a liderança dessa casa crê assim e segue dessa forma. Então, o mestre deixa o aluno lá 10 minutos, 20 minutos, meia hora, e se ele falar, ah, eu não aguento e descer, né, por ser uma escola, né, na Ásia, não precisa nem se desculpar. A porta está aberta, você vai embora caladinho. Pronto. Se o aluno insistir em permanecer, ele deixa ele lá meia hora, 1 hora, 2 horas, até a exaustão. Ele vai e fala, acabou o seu treino de hoje. Volte amanhã no mesmo horário. No dia seguinte, a pessoa acha que vai aprender a dar um soco, aprender a dar um chute, o mestre coloca a pessoa de novo nos 2 tocos. E lá fica aquele aluno nos 2 tocos. 1 hora, 2. E o mestre vai testando ele por vários dias, para ver se ele é digno de ser aceito naquele local. Porque o dinheiro dele não compra estar naquele lugar. Enquanto aqui no Ocidente você paga e quer exercer alguma coisa, tem gente que é assim na igreja também. Sou dizimista e quero exercer. Ah, filho de Belial, aqui não, tá? Mas voltando, o dinheiro dele não paga a entrada na academia. Influência política não paga a entrada. Ah, o meu pai foi um grande mestre. Ok, mas eu quero ver como você é. Se você desiste no primeiro momento, se você é resistente, e se você vai até o último momento, até a última instância, se você sofre até o último momento. Porque se a pessoa desmaiar lá por causa de cãibra, que ela vai subindo, é normal isso acontecer. A cãibra sobe, passa pela panturrilha e sobe, aí a pessoa cai. Se ele cair lá, ele não é recusado, não. É sinal que ele é fiel. É sinal que esse é discípulo. Esse morre pela causa. Esse morre pelo nome. E os rabinos fazem a mesma coisa. E Yeshua acabou de fazer isso. Uai, Jesus, Yeshua, eu já te sigo. Vem cá que eu tenho uma lição para vocês aqui. Uai, mas eu já estou te seguindo. Vem cá, meus talmidim, e vem aqui a multidão que está comendo pão e peixe. E vem aqui que eu tenho um ensinamento bom para vocês hoje. Senta todo mundo aí e escuta. Vocês querem continuar me seguindo? Querem me acompanhar? Ah, eu quero. Então é o seguinte, você tem que negar a você mesmo, tá ok? As suas vontades, o seu eu, e se render à vontade do Eterno. E qual é a vontade do Eterno? Boa, perfeita e agradável. Qual que é ela? A Torá, os mandamentos. Você tem que pegar todos eles, tá ok? E praticá-los. E praticá-los de tal forma que você vai ser perseguido, humilhado e até morto. Aí sim, se você está disposto a fazer isso, vem, toma isso sobre seus ombros, carregue este fardo, carregue esta cruz, carregue esse patíbulo, essa estaca de execução, e vem e me acompanha. Os discípulos já estavam acompanhando. Só que daqui para lá agora, dessa lição para lá agora, o caldo engrossou. Houve uma outra mensagem, um outro ensino,
Os discípulos ficaram observando, ó, tá indo fulano, tá indo cicrano embora. Aí o mestre fala, ó, vocês também não vão embora, não? Vocês não vão embora também, não? Tá todo mundo embora, se não seguir a multidão, não? O Rua Hakodesh entra dentro de um deles e diz que só, né, Yeshua tem palavra, e essa palavra é de vida eterna, e essa palavra, né, é que nos leva e traz o reino até nós. E eles entenderam também quem era Yeshua. O mesmo se aplica a nós dessa casa hoje. Para nós continuarmos e para sermos aceitos, somos sim talmidim dele. Batizamos, como foi dito aqui, um jovem respondeu, eu sou batizado e sigo os mandamentos. Sou batizado e acompanho a comunidade. Ok, ser batizado e agora acompanhar os mandamentos do Eterno, segundo a vontade do Eterno. Segundo como Yeshua ensinou, de uma forma plena. Eu chego e faço a minha parte. Quando o assunto é família, quando o assunto é comunidade, meu bairro, na rua, onde quer que eu esteja, eu chego e coloco aquele preceito em prática. Agora vamos ler Lucas 9:23. E logo após nós vamos ler Lucas 14:27. Lucas 9:23 e Lucas 14:27. Dizia ele a todos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. O fato, o segredinho aqui é que Lucas coloca a palavra cada dia. Sabe, meus irmãos, nós aprendemos com o nosso pastor Gerson Barros. Escolha. Sou eu quem faz a escolha. Minha esposa não escolhe, meu filho não escolhe, meu pastor não escolhe para mim, sou eu quem faz a escolha. E essa escolha, ela é diária. Não adianta eu estar nessa casa e tentar enganar os meus líderes. Os meus líderes já têm essa visão e desde quando começou a comunidade, eles têm observado as ovelhas nesse quesito. O que eu te ensinei, o que me foi revelado e o que você fez com aquilo que me foi revelado. Qual é a sua escolha daquilo que me foi revelado? Qual é a sua escolha com relação àquele ensino que eu te dei na última porção, no último discipulado, na última festa? O que você tem feito com todos esses ensinos? Qual é a sua prática? E esta decisão, ela é diária. Eu tenho que escolher todos os dias tomar essa cruz, que eu já entendo que cruz é esta, e seguir em frente. Ou eu posso fazer igual o rapaz que eu falei que estava lá nos tocos e que desceu, porque não aguentou as primeiras dores, as primeiras horas. E eu disse que com 10 minutos já é algo insuportável. Se fazer da maneira correta, é insuportável com 10 minutos. E lá no Oriente, né, eles ficam horas e mais horas. E no outro dia, o mesmo teste. A mesma escolha. Eu quero e eu quero muito. Esse querer muito é que faz diferença. Esse querer muito é que vai mudar as coisas no seu trabalho e no seu lar.
É esse querer muito. Falei, eu quero muito seguir Yeshua. Eu quero muito pegar as normas, colocar nos meus ombros, e não importa a consequência do julgamento do mundo, dos homens, de raça Satã, não importa o julgamento, não importa qual vai ser a consequência. Eu vou até o fim. Eu vou dar o meu máximo. Eu vou dar o meu tudo para ele. Algumas pessoas interpretavam isso que deveriam morar em um monastério e se isolar de mulheres, se isolar de homens, se isolar da cidade para ter essa vida santa, para o negar a si mesmo para eles era se isolar de todos e viver num campo. Não. É negar a vontade de pecar, meu irmão. É disso que está sendo falado aqui. Eu não vou errar, não. Eu não vou errar o alvo, não, porque eu sei quem é o alvo. Eu sei aonde, eu sei o objetivo. Já me foi aberto os olhos. Eu já caminho com Yeshua. Só que eu não quero nem saber quantos anos de comunidade você tem. Hoje zera tudo aqui nessa live. Zera tudo. É o próximo passo do dia de amanhã que você vai dar. Próximo texto, Lucas 14, 27. E depois nós iremos ler novamente, né, Marcos 10, 21. Lucas 14, 27. E quem não carregar sua estaca de execução e não me seguir, não pode ser meu talmide. Ou seja, pastor Wagner, pastor Gerson, eu não quero seguir os mandamentos, cumpri-los de tal forma que eu vou ser zombado, de tal forma que eu vou ser humilhado e talvez até executado. Eu não quero isso. Eu não quero ter esse compromisso. Ok. É um direito seu. Você não quer carregar? Não, não quero carregar. Então, Lucas escreveu para nós. Não quer carregar a sua estaca de execução? Ok. Então, você não quer segui-lo? Não. Então, você não pode ser discípulo dele. Do mestre. É simples. E aí vocês entendem que ele chamou a multidão, né? Porque no verso 25 aí, vai falar que grande multidão estava viajando com ele, e por aí vai. Então, ele aproveita, né? Nós lemos o 27, mas se você voltar lá no 25, você vai ver que grandes multidões estavam viajando, irmãos. Ele pagava um barquinho para atravessar, os irmãos, a multidão também arrumava um jeito de acompanhá-lo. Aonde ele ia, e a multidão estava indo também. E lembrando que o ministério dele, menos de 3 anos, se assim nós podemos dizer. E a comunidade tem muito mais de 3 anos. E Yeshua chegou e deu, pessoal, minha turma, vamos conversar aqui todo mundo, novamente. Tem uma lição para vocês forte, para mudar de nível, passar para a próxima fase. Vocês querem carregar a cruz? Eu não quero não. Ok, então vocês também não podem ser meus discípulos. É uma mensagem que eu posso chamá-la de divisor de águas. Agora vamos ver Marcos 10, versículo 21. Fitando-o, Jesus o amou e disse: uma só coisa te falta. Eu creio que todo mundo já passou por esse texto, tá? Todo mundo já passou por esse contexto, mas preste atenção. Uma só coisa te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Esse tesouro no céu aí é aquele texto que nós lemos lá do profeta. E por que vocês estão fazendo isso aqui? E por que você foi rasgado? É por causa do meu amante, ou dos meus amigos, ou dos meus amores. Ok? Então,
por amar os mandamentos e cumpri-los da maneira que Yeshua ensinou, e a pessoa sendo executada, humilhada, o Eterno tem grande amor e tem um grande tesouro para ela. É nessa conversa também que acontece, é nesse contexto que acontece a conversa entre Yeshua e o jovem, né, o homem rico aí. É este o contexto. Olha, o vender as suas coisas aí, vende mesmo. Por quê? Eu te amei. Eu vi que você cumpre os mandamentos. Você já cumpre os mandamentos. Agora, eu quero que você cumpra os mandamentos da forma na qual eu vou te ensinar. Só que eu preciso que você venda todas as coisas. Ah, mas por que vender todas as coisas? Porque certamente esse jovem seria executado. Como foi todos os seus discípulos, com exceção de um. Aí o texto continua, meus irmãos. Uma só coisa te falta, vai, vende o que tu tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois que você vender tudo, depois vem e segue-me. É só depois de fazer tudo aquilo que Yeshua ordenou para ele, porque esse seguir a Yeshua está apontando para carregar o patíbulo e obedecer os mandamentos em amor e de forma voluntária, e você é que tem que ter essa escolha. Não por obrigação, você não pode ser forçado a cumprir, por quê? Porque o Eterno vai olhar para a intenção do coração que está em você. Eu não escolho por você. Próximo texto que nós vamos ler, Marcos 15, 30, e depois uma resposta para Marcos 15, 30, nós iremos ler Filipenses 2, 8. Marcos 15, 30, lá tem uma pergunta, e a resposta vai estar em Filipenses 2, 8. Então, primeiro, Marcos 15, 30. Por favor, todos os textos que nós estamos lendo têm que ser com essa conotação aí. Mandamentos do Eterno, e eu amo os mandamentos do Eterno e os cumpro, não importando das consequências. Marcos 15, 30. Salva a ti mesmo descendo da cruz. Do mesmo modo, também os chefes sacerdotes, caçoando dele entre si e com os escribas, diziam: aos outros salvou e a si mesmo não pode salvar. Ó Messias, ó Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. E até os que haviam sido crucificados com ele o ultrajavam. Aí eu quero fazer aqui um comentário em cima desse texto, mas, por favor, meus irmãos, com o contexto que nós estamos trazendo até agora, por favor. Eu não quero implicar em cima do texto de Marcos aqui, só quero trazer e fazer um comentário, ok? Salva a ti mesmo e desce da cruz. No contexto no qual cruz nós estamos trazendo até agora neste estudo, mandamentos, ordenanças, mitzvot, a Torá, largue a Torá, salve a você mesmo, Yeshua. Salve a sua pele, Yeshua. Deixa esse amor pelos mandamentos. Para que a lei? Para que o zelo? Para que Shabat? Para quê? Para quê? Para que guardar as festas? Desce disso, sai disso, e você vai viver. E outra, se você descer daí e se salvar, todo mundo vai acreditar em você. E se isso acontecer, o profeta que disse lá atrás, né, Zacarias 13:6, aquilo ali não vai se cumprir, não.
E outros textos e mais textos que nós sabíamos, né, que apontavam para o Mashiach, para a sua execução e também que ele traria o reino vindouro. Quem pediu para ele descer? A multidão? Os doutores, os escribas, aqueles que estavam ao pé da cruz e também aqueles que estavam sendo crucificados. Desce. Descer da cruz, largar os mandamentos do Eterno, no contexto que nós estamos trazendo, é perder o reino celestial. Eles queriam que ele salvasse a própria pele, mas que desobedecesse ao Eterno. E aí, Filipenses 2:8 diz assim: e quando ele surgiu como um ser humano, humilhou-se ainda mais. Aí, por favor, irmãos, lembrem daquilo que Rabi Ismael disse, por favor, dessa humilhação. Tornando-se obediente até a morte. Morte na estaca, como um criminoso. Portanto, Deus o elevou ao lugar mais alto e lhe deu um nome acima de todo nome. Medida por medida. Da mesma forma como Yeshua prometeu ao jovem rico ou ao homem rico um tesouro no céu, porque se ele vendesse tudo, seguisse Yeshua e obedecesse os mandamentos como fez Yeshua, né? Ele se humilhou, mas ele foi obediente até a morte. Por isso, um nome exaltado, por isso, Ramacom, um lugar mais alto, um lugar de destaque em meio a todos demais seres. Que obediência é essa? A obediência à Torá de Hashem. Nós temos também uma outra referência, João 19:19, e vamos finalizar com Hebreus 12:2. João 19:19 e Hebreus 12:2. João 19:19. Diz assim: Pilatos redigiu também um letreiro e o fez colocar sobre a cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, né? O rei dos judeus. E aí eu fiz um midrash em cima desses textos todos que nós estamos lendo e em cima desse assunto, que a cruz e a Torá e os mandamentos, de forma profética, Pilatos colocou na ponta da cruz, né, esse letreiro que Yeshua é o rei, e ele é o rei dos judeus, e que não basta só seguir os mandamentos de uma forma cega, tem que seguir e obedecer os mandamentos da forma como Yeshua ensinou. As leis têm que estar escritas no coração e na mente, somente dessa forma, o rei, o grande rei, Yeshua, quando ele vier com seu reino, nós seremos ali, juntamente com ele, participantes desse reino. Qual que é o recado aí para todos nós? Qual que é o recado profético aí? Nós devemos obedecer, nós devemos ser fiel e nós devemos morrer praticando, meus irmãos, o quê? A lei eterna, mas da maneira de Yeshua. Não do rabino Dudu e outros rabinos que vocês acompanham na internet. Não, não dessa forma. A maneira na qual Yeshua de Nazaré, o rei dos judeus, ensinou. É a plerosai, é a Torá plena, perfeita, santa, e é o Espírito da lei que vai redigir e dirigir todos os nossos passos. Então, um homem, vamos assim dizer, profano, foi utilizado pelo Rua, e o que ele escreveu é verdadeiro.
sobre a cruz, sobre os mandamentos, sobre aquele que foi pregado lá na cruz. E aqui cai por terra um ensino católico, aonde o povo fala cruz credo, ou seja, eu creio na cruz. Não, não é a crença na cruz que te traz salvação. E não é também saber ou ter consciência do sofrimento, do martírio, ter conhecimento do sofrimento. Isso também não te traz a salvação, mas a obediência em amor aos mandamentos, à Torá. E nós sabemos quem é a Torá viva, que é o próprio Yeshua. É sempre nesse contexto que nós temos que ler os evangelhos para trazer uma diferença e uma resposta a todos aqueles que perguntarem sobre a sua fé. E finalizando, Hebreus 12, 2, que diz: contemplando o autor e consumador da nossa confiança, da nossa emuná, Yeshua, que em troca da obtenção da alegria que lhe foi proposta, suportou a execução em uma estaca, como um criminoso, desprezando a vergonha, e sentou à direita do trono de Deus. Ele suportou, meus irmãos. Ele suportou estar sentado à destra do Pai. Então, não há nada, nenhuma provação neste mundo, e todas elas o Eterno é quem permite você passar por ela. Não tem nenhuma provação, isso vale para todos nós. A começar de mim, não há nenhuma provação que nós não venhamos a suportar. Nenhuma. Nós conseguimos passar por todas elas. E se nós murmurarmos, sendo talmidim de Yeshua, certamente que, e eu sempre falo isso, né? Nós iremos passar novamente por esse teste, ou por esta aprovação. Agora, o que tem que ficar bem claro para nós é que, se eu não carregar a cruz, se eu não decidir carregar a cruz, todos os dias, naquele dia que eu não carreguei a cruz, naquele dia eu não sou um seguidor dele, naquele dia eu não tenho nenhuma comunhão com ele, naquele dia eu não sou um discípulo dele. Que isso fique claro para todos. O autor e consumador da nossa emuná desprezou a afronta e, por causa disso, o Eterno o colocou num local de destaque. E todos nós, quando eu falo afronta, não é porque você é crente e carrega a Bíblia, não. Essa afronta é porque você está obedecendo aos mandamentos, está obedecendo aos ensinamentos dados e revelados nesta casa, revelados na Torá, conforme nos ensinou Yeshua. O Eterno abençoe a cada um de vocês. Shalom, shalom a todos e até o próximo estudo.